Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Silmara de Carvalho e hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Poliane. Nós estamos aqui na Blume, na sede da Associação Blume. E muito obrigada, tá? Por ter tirado um tempinho para a gente conversar. Hoje nós queremos apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o que é a Blume, sobre o que é a associação, né? Apresentar também um pouco mais a Poli, que é a idealizadora, ela que começou esse projeto, hoje ela é a presidente da associação. E a gente quer tirar um pouco de dúvidas, né? Às vezes está muito confuso na cabeça de muita gente o que é a Blume, o que é essa associação. E a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá? Obrigada, Poli, mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, fico honrada. E, gente, vamos começar então. Quem é a Poliane? Conta pra gente quem é a Poliane, multifacetada, né, gente? Resume pra gente aqui quem é a Poliane, para quem ainda não te conhece, ou para quem te vê só das redes sociais e não tem tanto contato contigo. Fala pra gente quem é a Poliane Cunha, por favor. Então, eu sou a Poliane, sou casada há quase 13 anos, tenho 3 filhos, meus meninos, lindos. Tenho 31 anos, comecei com a Blume em 2017, sou natural de Rolim de Moura, Rondônia. Alô, Rolim! Deixa um comentário aqui se você é de Rolim de Moura. Rolim de Moura está sempre muito presente na minha vida e na Blume, né? Graças ao público de Rolim de Moura, a Blume chegou onde chegou. Então eu tenho assim, um carinho muito grande pela cidade, pelas pessoas, porque realmente apoiaram a Blume e a mim. Rolim de Moura abraçou, né? Exatamente, desde o início. Então, em 2017, já posso falar, porque faz parte de quem sou eu. Então vamos seguir. Eu não concluí nenhuma faculdade, mas comecei serviço social, inclusive, e hoje eu entendo o porquê que eu comecei, mas na época eu preferi trancar, tinha outros propósitos de vida. E em 2017 começou a surgir, né, a vontade de querer fazer mais. Então eu já estava introduzida com você, inclusive. A gente se conheceu em 2016, eu acredito. Foi. Final de 2015 para 2016. O Gabrielzinho já tinha nascido, nasceu. Ele era bebê quando a gente chegou na Shalom. Exatamente. Então a nossa estrada já tem uns aninhos aí, né? Então, gente, cheguei na vida da Poli, olha que honra, gente. Ela chegou na minha vida no final de 2015, início de 2016. E aí eu comecei, né, a trabalhar junto com a Silmara lá na igreja, no Ministério Infantil, e eu fui vendo que eu tinha muita coisa que tinha sido adormecido por muitos anos. Então, por vários motivos, né, ao longo da vida, eu acabei me anulando como pessoa, como filha de Deus, como serva, e deixei algumas coisas falarem mais alto, sabe? E aí, nesse tempo, o Senhor foi me tratando de forma muito profunda. Por isso. Eu era muito tímida, na verdade eu não era. Fala, Poli. Eu não era, gente. Mas eu fiquei, entendeu? Por um período aí de tempo, eu achei que eu era completamente assim, tímida, sabe? Mas na verdade eu não sou. Você se fechou muito no determinado tempo? Me fechei muito por alguns anos da minha vida, e aí o Senhor foi me tirando desse casulo, sabe? Gente, que honra! Eu participei desse processo dela Participou de perto, né, Sil? Participei de perto. E a Shalom foi parte desse processo, por isso que também eu tenho uma gratidão muito grande pela Shalom, pelas pessoas da Shalom, porque realmente souberam me acolher, me apoiar, mesmo sem nem saber das minhas dificuldades, né? Às vezes vocês nem imaginavam, não sonhavam. Não mesmo. Mas por dentro eu estava sendo muito tratada, assim, sabe? Pelo Senhor. Então, meu tratamento começou ali, dentro da Shalom. E aí, dali foi surgindo aquela vontade, aquele anseio de buscar e fazer mais. Pelo próximo, né? Pela sociedade, enfim, sempre tive esse chamado muito forte e eu não sabia nem por onde começar. Então foi quando o Senhor foi colocando no meu coração uma loja missionária. Que se transformou na Blume. E aí quando veio, né, loja, falei, não, pera. Uma loja para quem tava ali quietinha, na sua, de boa. Ai, Jesus, e até aí eu tava assim, na minha total zona de conforto, né? Eu já estava com 2 filhos, né? O Nicolas e o Gabriel. Era a vida que eu tinha pedido para Deus, no sentido de comodidade, sabe? De poder ficar em casa, de poder curtir os meninos, de educar, assim, bem de perto, né? Só que lá dentro, lá no fundinho, eu sempre tive essa questão, né? Esse ponto de interrogação.
Sim. Mas para que mais, né? Eu vim para cá. Entendi. Não é à toa que o Senhor me permitiu chegar até aqui, né? Porque eu tenho, assim, vários históricos de vida que não era para eu ter chegado até aqui, né? Que era para minha vida ter chegado ao fim. Mas o Senhor tinha um propósito e eu sempre fiquei em busca, né? De qual que é esse propósito? Como que eu vou realizar ele? Então eu fui entendendo que eu não queria estar aqui só por estar na Terra, sabe? Queria realmente fazer valer a pena tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, né? E aí foi quando ele foi colocando a Bloom. Então a carne gritava dizendo não. Você relutou muito por isso? Muito. Foi muito difícil para mim. Assim, sair de casa, mexer com o comércio. Eu já tinha tido uma experiência antes, né? Com comércio, com loja também. E foi bem frustrante na época. Você teve, você sabe como é. É muito difícil. Ainda mais em Goiânia, né? Que tem tantas. Isso. E eu não conhecia ninguém aqui. Então, assim, a minha experiência, a primeira experiência com loja foi muito difícil. A sua loja tinha sido em Goiânia também? Sim, E aí, né, não deu certo, eu fechei na época. E aí passaram-se o tempo, tive o Nicolas, aí veio o Gabriel, e aí eu tava quietinha. Tava tranquila, né? Aí chegou na salão, a gente deu trabalho pra ela ficou incomodada, né? Deus começou a tratar o coração da Poli. E conta pra mim, Poli, você nasceu num lar cristão? Então, eu posso dizer que sim. Só que os meus pais, eles nunca tiveram, né, igual a gente tem como mãe, né, e o Alessandro, por exemplo, tem como pai, nessa questão, assim, de levar para a igreja, de abrir a Bíblia, de orar junto. Eu não recebi isso. Certo. Né, mas o meu pai vem de uma família católica, a minha mãe já vem de uma família evangélica da Assembleia de Deus. Então, assim, dava até choque. Entendi. Né? Mas eu tive muitas referências cristãs da minha avó materna. A Poli fala que lembra muito de músicas, né? As músicas te tocaram muito na infância. Eu falo que Deus usa todas as formas, eu acho que e de forma individual para falar com cada um. Né? Eu penso muito assim que nós somos seres individuais e o Senhor nos fez assim, né? Para ser assim, senão a gente seria cópia um do outro. Então ele pensou em cada detalhe da Silmara, em cada detalhe meu, e a gente vai se complementando uma na outra. E isso que é legal, né, da amizade, do relacionamento e tantas outras coisas. Então, nisso eu também vejo o cuidado de Deus na hora de falar dele, sabe? De trazer para perto quem ele quer, né? E foi assim comigo. Então, eu não tinha isso de receber o que os meus filhos recebem hoje, né? Da minha mãe orar comigo, abrir a Bíblia, esse ensino, né? Mas assim, eu não tive. Mas, em contrapartida, minha mãe ouvia muito louvores, sempre tinha no carro, e cidade pequena, a gente viajava muito no interior de Rondônia. Então, acaba que a gente ouvia muito. E aí, Deus foi falando comigo através da música. Já na infância, Deus falava com ela através das músicas. Foi a forma, inclusive, que eu sinto, assim, que eu conheci a Jesus de verdade, sabe? Foi através das letras das músicas, que eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus, sabe? Até porque há uns anos atrás, as músicas, elas tinham uma qualidade... mais conteúdo, né? Tinham uma qualidade melhor de conteúdo, né? Sim, com certeza. Então, o Senhor usou essa estratégia para me alcançar. Que bênção. E, Poli, conta pra gente como que começou o seu amor por missões. Então, em 2000 e... Ai, gente, não lembro assim. Enfim. Mas eu tinha 16 anos, então eu acho que foi em 2006, mais ou menos, se eu não me engano. Foi quando eu estava, né, já na igreja na qual eu estava frequentando. Nesse caminho aí da vida, eu perdi o meu irmão. E aí, por conta disso, acabou que a gente começou até a ir mais também na igreja, frequentar, né, uma igreja. E eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus Peniel, lá em Rolim de Moura. E aí, um belo dia, eu estou lá na igreja, nós recebemos um casal de missionários. E aí, esse casal veio para falar sobre missões. E eles vieram para falar sobre Angola. Olha só. Deus unindo os propósitos desde sempre, né? E aí, eles começaram a mostrar fotos de uma maneira super simples, sabe? Mas começaram a divulgar o trabalho que eles estavam querendo fazer naquela nação. E também convidaram quem quisesse ir, né, para estar indo com eles para passar as férias de julho daquele ano
lá em Angola, para conhecer o projeto Ser, etc. E aí aquilo assim, Brilhou os olhinhos. meu olho assim brilhou, fiquei, meu Deus, é isso. Eu nasci para isso. Só que até aí eu achava que eu seria missionária em campo. Entendi. Então é algo também que hoje eu entendo os propósitos também de Deus, sabe? Então nessa época eu achei assim, não, eu nasci para ser missionária em campo, como eu falo assim, né? Uhum. E aí fui da minha Você mãe. se via lá na Angola, trabalhando lá? Me via lá, não, você não tá entendendo. Olha só, que surpresa aqui. Aí minha mãe, fui falar com a minha mãe que eu queria ir, né, com aquele casal que era a Deise e o Paulo, varão. Aí A gente minha vai mãe, falar um pouquinho deles daqui a pouquinho, tá? Pra vocês entenderem. aí a minha mãe não deixou, né? Lógico, né, gente? 16 aninhos, você também não deixaria, né? Muito provavelmente. Talvez no contexto hoje, deles, né? naquele contexto não. Sim. Tá? Mas no contexto de hoje, sim. Diferente, né? Mas naquela época não. E como eles tinham acabado também de perder um filho, né? Meu Sim, irmão. Então tinha todo um histórico. Sim. Então, na época, eu fiquei revoltada. Como A menina de 16 anos que não pôde ir pra Angola. tá atrapalhando, sabe? O meu mistério. E o chamado. O meu chamado. Nem sabia se tinha, mas já tava falando que tava, né? E aí eu comecei, mas foi tão legal, porque daí começou a gerar em mim um senso de responsabilidade, de compromisso com missões, de entender o que é, né, missões. E aí eu fui sozinha, sabe? Buscando, aí comecei a mandar dinheiro pro Paulo e pra Deise. E eu mandava, gente, pelo correio. Olha só, né? Era muito diferente a realidade, né? Não tinha conta virtual, não tinha na palma da mão, acesso tudo a isso, né? Uhum. E então, assim, eu comecei a mandar pelo correio cartinha, à mão, e mandava meus trocadinhos ali para eles, para abençoar a vida deles. E aí eu descubro que a Deise, a missionária, é filha de uma professora minha. Bom dia. Ela também era de Rondônia? A Deise, ela morou lá, né? Uhum. Eu não lembro se ela é de lá. No tempo que ela morou, a mãe dela foi sua professora. Sim, só que a Deise, ela é a filha, né, uma das filhas mais velhas, então ela saiu muito cedo de casa para ir para Jocum, né? Uhum. Então acaba que eu não conhecia a Deise em Rolim, né, como filha da professora Obalda. Então foi uma grata coincidência, né? Foi. Então depois, quando ela veio visitar Rolim de Moura, que aí eu fiquei sabendo, né, que os pais dela já estavam na cidade, era minha professora. Então, assim, foi tudo encaixando. E aí passou assim, anos, vim embora para Goiânia, e aí surgiu a Bloom, e aí volta o Projeto Ser. E aí volta para o Projeto Ser. A gente vai falar. Então, você comentou, né, como foi nesse momento que Deus te incomodou, e aí você surgiu a ideia da Bloom, né? Como que deu esse start, assim, você? É uma loja? Como que você ia começar? Como é que foi esse processo dessa virada, assim, quando você entendeu que era... Sim, eu tava, assim, orando muito, sabe? Pedindo para Deus direcionamento para que Ele me usasse naquilo que Ele quisesse me usar. Uhum. Ele já estava me usando, né, no Ministério Infantil. Gente, chorei ali. No Shalom, já me usava dentro da minha casa, com os meus filhos. Então, assim... não estou diminuindo aquilo que o Senhor já estava fazendo na minha vida. Ele estava começando algo diferente. Isso, só que eu sentia, é algo muito pessoal e individual, eu sentia que faltava algo e que tinha algo a mais por vir, sabe? E isso até me assustava, eu ficava, meu Deus, mas como assim? Justo eu, que sou tão quieta, tímida, mal converso com as pessoas. Se tivesse mais de 3 pessoas, eu já não conseguia conversar, eu tinha dificuldade. Então, na Shalom foi esse tratamento até nisso, que tinha que fazer reuniões, né, com a equipe. E ela encarou, gente. Foi. Eu me pus mesmo assim, eis-me aqui de verdade. Não só eis-me aqui e sai correndo, sabe? Eis-me aqui, mas eu quero continuar na minha zona de conforto, né? Não, eu quero realmente ser moldada e quebrantada para que o Senhor me use como o Senhor deseja. E foi assim que aconteceu. E aí foi surgindo as ideias, assim. Então, um dia veio uma ideia de loja, né? E aí eu pensei, gente, mas isso não vem de mim. Porque loja... Você já tinha tido uma experiência que não foi legal. Não faria sentido se fosse de mim, entendeu? Porque eu não ia querer. Como eu não quis. Falei, não, Deus, não, isso não. O Alessandro não vai nem me dar moral. Porque desde o início, quando veio a ideia de loja, você já pensava nesse formato em que todos os lucros seriam destinados... Seria uma loja missionária. Quando me veio assim, o projeto da Bloom,
E assim, quando eu falo que veio, veio mesmo, sabe? Quando você fecha o olho e imagina, foi isso que aconteceu. Eu fico assim porque a Poli tem uma mente muito criativa, né? Eu sempre brinco com ela, eu falo, gente, Poli, eu não consigo entender como é que você consegue imaginar o nível de detalhes, né? E tudo isso. Então Deus, ele deu esse talento pra ela, maravilhoso. E aí é ele que vai trazendo, gente, né? Não é só eu, entende? É dele. Olha só. Que vem os detalhes. Porque eu sou fã. Sabe, nesse sentido, assim, não sei como que a pessoa consegue visualizar as coisas, assim, com nível de detalhe, né? E desde o começo, então, né, para quem está chegando agora e quem possivelmente não conhece a fundo o que foi a Bloom, né, nesse tempo de loja, que era as rendas eram todas destinadas para missões, então não se tinha lucro, né, nesse período. Então a Bloom Loja era uma loja missionária. Então desde o início, sabe assim, da primeira atitude que eu tive para fundar a loja, já era pensando em uma loja missionária. E era difícil explicar isso para as pessoas, né? Era muito difícil, até hoje ainda é. Então, assim, era uma loucura, né? Para o mundo, as pessoas ficavam, meu Deus, você tá ficando doida, né? Para que isso? Para que mexer com isso? Porque dava um trabalho. Dá um trabalhão. E fora que, né, a gente também tem as questões das nossas empresas familiares, né? Eu tenho empresas em Rondônia com os meus pais, aqui com o meu esposo. Então já tinha essas demandas e não havia na cabeça de muitos a necessidade em questões financeiras. Sim. Então para que mexer com isso? Mas não era financeiro para mim, era para missões. E também a Bloom surgiu não só por uma questão financeira, sabe, Sil? Eu vejo que o propósito é muito além de financeiro. Então quando o Senhor mandou a Bloom no formato que ela começou, o Senhor me mostrou que ia ser uma loja onde Ele ia usar como uma porta, sabe? Para que outras mulheres pudessem receber da palavra dele de uma forma muito sutil, muito leve, muito agradável, sabe? Suave. E elas se sentissem atraídas por aquilo e quisessem entrar para dentro. E daí, dali, a gente ia juntas florescer nas nações. Que então, é o significado de Bloom. Que é o significado da Bloom. Então, quando eu procurei a Leila, né, que é a minha amiga que foi sócia junto comigo na época da loucura, né? Cara da Leila, né? E aí veio a Bloom, eu falei, meu Deus, não dou conta de fazer isso sozinha, né? Como que vai ser? Aí o Senhor colocou assim, eu fechei o olho e vi a Leila na hora. Falei, nossa, mas a Leila, ela mora em outro país. A Leila nem mora aqui no Brasil, gente. A gente veio da mesma cidade, Rolim de Moura, mas ela foi embora, já tem anos, né? E estava morando em Boston na época. Eu falei, como assim? Como vai funcionar isso, Deus? Mas assim, o Senhor foi direcionando. Aí só me falou, liga pra ela. Aí eu peguei e liguei, eu sou obediente. Certo. E a mulher rápida, né? Vamos fazer logo. A Leila gritava tanto. Sério? Sério. Aí já começou a chorar, que a Leila é assim, ela é muito expressiva, né? Leila, você tá aí, deixa o oi pra nós, Leila. A Silmara conheceu, ela é assim. Eu já sou assim, calma, ela... Gente, então ela... E ela abraçou total a ideia, né? Ela, amiga de Deus mesmo, e já começou a chorar, porque ela também tava orando. Então, assim... E apaixonada por missões também, né? Sim, então casou super, sabe? E aí eu falei pra ela, amiga, o senhor tem me mostrado uma loja de roupa missionária. Ela pra mim também, aí já as duas começaram a chorar. E aí a gente vai abençoar quem? Isso foi uma conversa no telefone, eu parada em frente ao Vaca Brava, à noite, sabe? Assim, uma coisa... Um parque aqui de Goiânia, gente. Ela parada lá no parque, então começaram a conversar. E aí foi influindo, sabe? E aí ela falou, não, eu concordo, tamo junto. Então desde o início ela também sabia que a gente iria ser sócia, mas no sentido de sociedade de apoio, né? Uma ajudar a outra em oração, cobertura espiritual, né? De estar caminhando pelo mesmo propósito, não por questões financeiras, entendeu? Entendi. E aí foi quando a gente falou do nome Bloom. Eu falava, amiga, eu quero um nome com significado, sabe? Que a pessoa tenha curiosidade para saber o que significa. Aí a gente pensou em Bloom, que também é florescer, aí foi em menino... Aí, Bloom. Pronto. Esse nome lindo, gente. Olha, aí ficou. Então, Bloom significa florescer. E a loja, então, como você explicou, seria como uma isca, né? Para atrair as mulheres, para depois que as mulheres pudessem florescer onde elas estivessem. Sim, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Então, lá no início do processo, foi muito difícil, muito doloroso, assim. Eu chorava. Porque as pessoas só veem a parte linda, né, do negócio, mas internamente era muita burocracia,
né? Então eu precisei realmente sair da minha zona de conforto, né? Eu deixei o Gabriel em casa, ele não tinha nem 2 aninhos. Então para mim isso também foi muito difícil, sabe? Ter que deixar, né, mais tempo do dia sozinho e eu sair para trabalhar para um trabalho que ao mesmo tempo eu olhava e falava, gente, mas eu não preciso disso. Mas aí eu por outro lado falava, não, mas não é sobre o que eu quero, sobre o que eu preciso, entendeu? E aí fui. E aí a loja começou, foi indo, a gente lançou a primeira camiseta missionária, a t-shirt Bloom, e foi daí que surgiu o primeiro recurso para a gente enviar para missões. É, porque querendo ou não, a despesa também era muito alta, né? A burocracia para quem quer fazer tudo direitinho, pagando os impostos todos, né? Exatamente. Aí vocês venderam as primeiras t-shirts e vocês iam destinar isso para quem? Né? Como... Para o Projeto C. Porque já tinha o chamado desde os 16, lembra? E interessante também que lá, quando eu quis ir, né, para a África da primeira vez, a Leila foi. Olha, Deus lindo. Ela foi na viagem e aí ela chegou, me contou, mostrou algumas fotos. Você imagina a Leila empolgadíssima, né? A Leila contando. E aí quando a gente falou da loja missionária, né, da Bloom, a gente já falou na hora, falou, não, a gente vai mandar, o primeiro recurso que tiver, a gente vai mandar para o Projeto C, porque, né, não era uma coincidência, era uma cristoincidência, né, Sil? E aí foi assim, então a loja, a gente também eu tenho assim, uma característica que eu penso que se é para o Senhor, é aí que eu tenho que fazer bem feito. E aí nisso eu recebi muitas críticas, sabe, muitas pessoas, né, criticando, porque é uma loja missionária, eu precisava daquilo tudo, né, para que fazer uma embalagem tão cheia de coisa, para que um espaço assim, tudo vira crítica, né, mas pegar para fazer, poucos fazem. E eu já penso que se é para o Senhor, aí que eu tenho que dar o meu melhor. E com certeza isso foi um diferencial, né? Foi. E se você está assistindo a gente aqui também, participou disso, comenta aqui com a gente também como é que foi esse processo, né? De você, aquele cheirinho famoso da Bloom, né? Foi. O cheirinho da Bloom. A essência Bloom. Né? Então, até hoje tem gente procurando essa essência. Com certeza, ela realmente... Então, cada detalhe, né, da loja, assim, foi muito bem pensado, desde a embalagem, tudo tinha versículo, tudo tinha uma mensagem meio que subliminar, sabe? Para a pessoa bater o olho. E o Senhor já ia falando. Então, tudo que a gente ia fazer ali dentro era consagrado, era orado, sabe? Para que realmente aquelas mulheres não recebessem só roupas. Sim. Mas que elas recebessem algo do Senhor na casa delas. E foi assim que aconteceu. Tanto é que, olha onde a gente chegou. Chegamos. E como foi esse processo da virada, Poli? De sair da loja para virar uma associação? Nossa, um alívio tão grande. Essa vez foi choro de alegria, Poli? Todo mundo achou que eu dava arrasada. Meu Deus, vai fechar a Bloom. Gente, eu tava tão feliz. Leve. Tão em paz, tão leve. Porque, assim, não era o que eu queria, entende? Eu não gostava de ser modelo da loja, de tirar foto. Eu lembro da Poli reclamar o dia que era dia de provador. Fazer provador, sabe? Eu ficava assim, eu falava, Senhor, eu não tô entendendo. Pra mim isso aqui, eu tô me sentindo assim num momento tão fútil, eu podia estar lá trabalhando, porque na minha cabeça eu só serviria se eu estivesse em campo sendo missionário. E aí Deus é tão perfeito, assim, que Ele foi me tratando em todas as áreas. Que Ele foi usando até o provador, sabe, umas fotos, os vídeos, para me mostrar isso, que não importa onde você está, você não precisa esperar atravessar o oceano e ir lá para a África para você ser missionário. Você pode ser missionário daqui, você pode ser missionário dentro da sua casa, com seu vizinho, na sua igreja, com seus filhos, com seu marido, entendeu? E foi a forma que Ele foi me usando, Ele foi me falando. Não, você vai ser missionário, mas é aqui que eu tô te colocando. E não é só sobre o que você quer, mas é sobre o que é necessário para o crescimento. Porque hoje a nossa mente é limitada. A gente não consegue ver lá na frente, certo? Então lá naquela época eu bati o pé igual um menino pirracento. Eu e Deus, lógico. Ninguém via isso, mas eu e Deus bati os bastidores. Eu não quero, eu não vou fazer. Eu passava mal, de verdade, real, oficial. Passar mal mesmo, sabe? Dava tremedeira. Porque eu não queria fazer. Mas aí o Senhor vinha e falava, é necessário. E hoje eu entendo por que foi necessário. Senão eu não estaria nem aqui falando assim com você, gravando um vídeo. Não conseguiria, né, Poli? Entendeu? Não conseguiria participar de eventos como eu já participei para falar da Bloom. E hoje, a Bloom sobrevive de quê?
de mantenedores. Certo, porque hoje não temos os recursos das roupas, né? Não se vende mais roupa. Isso. E hoje a Bloom vive de mantenedores. Então. Isso. Então, até você me perguntou sobre essa transição, né? Então, quando a Bloom era uma loja, né, a loja missionária, funcionava mais ou menos assim. A gente vendeu ali X por mês, então a gente tirava as despesas, o que sobrava normalmente volta para o dono, ou você faz o reinvestimento. Então, dependendo do que era, a gente reinvestia em nova mercadoria e tudo mais para fazer o giro, certo? E aí tinha as t-shirts missionárias, vendia aquelas t-shirts. As t-shirts, elas eram mais fáceis de levantar o dinheiro, por quê? Porque elas eram ganhas, né? Então, o produto a gente ganhava. Então, todo o valor que você arrecadava já era para missões. Então, essas t-shirts, elas abençoaram tantas vidas, gente, tantas vidas, assim, que quando eu paro para pensar, eu falo, caraca, que foi para África, foi lá para Índia, ajudou meninas, né, no tráfico sexual humano por uns 2 anos seguidos, no Paquistão, aqui no Brasil, no Pará, em Rondônia, em Goiânia, com ribeirinhos. Então, assim, foi bênção na vida de milhares de pessoas. E através de uma camiseta, sabe? E a gente tem a grande mania de achar que a gente precisa do muito para fazer algo pelo outro, quando na verdade não é. Exatamente. Então, quando veio a pandemia, aí começou a ver a transição. E Deus cuidou, assim, de tudo em detalhes. Ele sempre me fala isso. Eu cuido em detalhes de tudo. Por quê? Porque a Bloom é dele, não é minha. Entendeu? Ele só me pôs ali para estar à frente. Mas a Bloom é do Senhor. Então, em 2019, ele já foi me preparando sem eu nem sonhar. Então, o meu esposo comprou essa sala, né, esse ponto comercial, e nós dedicamos essa sala para a Bloom. Então, tudo que gerar aqui é da Associação Bloom, não é nosso. E aí, a gente montou aqui a nova loja. Na época, eu entrei em desespero. Por quê? Porque era um investimento, né, alto. A Bloom não tinha condições de investir, de montar uma sala desse tamanho. A gente saiu de 40 metros quadrados. E é uma sala linda. Para vir para uma de 140. Como é que é a diferença? Repete, por favor. De 40 para 140. Aumentou só 100 metros, ligeiro 100 metros quadrados. Não é o tempo, não é o momento de crescimento, só que onde a Bloom era antes, ou eu saía, né? Porque entregou o prédio, não era nosso. Era locado, então eu tinha que desocupar. E aí a gente veio para cá, falei, não, se o Senhor tá abrindo as portas, é porque deve ser para ser assim. E, ok. E aí veio a ideia de mudar o produto. Então era roupa, né? Só roupa. E aí não, agora você vai vender acessórios. Porque a sua ideia era vender roupas e acessórios ou era largar a roupa total? Inicialmente foi só roupa, aí introduziu os laços, né? Que era para ser só uma coleção cápsula, né? Curtinha, mas vendeu bombou tanto, todo mundo amou, né? E aí a gente deu continuidade. E aí depois a ideia era manter roupas e acessórios, só que aí o Senhor foi trazendo, né, a gente faz planos, mas a resposta... Exatamente, e aí veio saindo as roupas de cena, sabe? E aí veio surgindo a ideia de abençoar pessoas, né, mulheres, artesãs, que pudessem estar produzindo esses materiais e a Bloom revender. Então eu fui indo para essa linha, e aí a gente foi tirando a roupa, e foi assim, perfeito. Porque pensa só, o estoque de uma loja de roupa é muito grande. E aí quando veio a pandemia... Por mais que você não queira ter estoque, não tem como, Não tem como, você acaba tendo, né? E aí quando foi chegando perto da pandemia, que a gente não sabia que ia ter a pandemia, o Senhor já foi fechando as portas, sabe? Foi dificultando demais as vendas, sabe? A equipe, tudo foi desandando aqui dentro. E na hora a gente não consegue entender, né? Como você falou. Eu entrei em desespero, porque assim, meu Deus, emocionalmente eu fiquei muito abalada, muito mal, porque não era só isso, né? Eram várias coisas que eu estava enfrentando ali. Mas aí quando chegou a pandemia foi a virada de chave, porque aí nesse tempo eu já estava caminhando com a documentação da associação, e aí saiu a documentação, meio que casou, sabe? E aí o Senhor foi me liberando da parte loja. Falando, já deu, você cumpriu o que precisava, agora... Então, desde que você começou, apesar de você começar com a ideia de loja, você já tinha em mente um dia ser uma associação? Desde o início. Na minha visão, eu queria ir já direto
para uma associação, ou para uma fundação, ou para uma ONG. Só que o Senhor não me liberou dessa forma, né? E deixou muito claro que não, que era uma loja. Depois a gente ia chegar lá. E foi exatamente assim que tem acontecido. Então, nós temos 2 CNPJs, né? E aí um saiu depois do outro. Entendi. E demorou, assim, muito para sair. Por quê? Porque não era para ser naquele tempo, entendeu? Vocês tinham dado entrada basicamente ao mesmo Já tempo. tinha dado entrada já bem antes, mas demorou mais de um ano para sair. Então ela não foi associação antes por causa do tempo para sair a documentação, que Deus tinha planos. Exatamente. E aí foi e casou tudo, assim. Aí fechou a parte loja, graças a Deus nós fechamos de uma forma muito positiva, com um nome muito já bem estabilizado, sabe? As pessoas têm um carinho muito grande pela Bloom e isso é algo que alegra muito, né? Sim. E traz, assim, aquele sentimento de ufa, consegui cumprir a missão. Cumprir. Ô, Poli, e qual que é a ligação hoje da Bloom com moda? Eu sei que tem muita gente que ainda faz essa conexão da Bloom com a moda. Porque acaba que vinculou muito, né? Por mais que eu tente desassociar, mas coisa desassociável. Então eu entendi que a Bloom hoje, né, pensando aqui que encerrou o ciclo loja, muitas clientes sofreram. Verdade. Ai, por um lado eu sofria também, porque a gente fica também, tem os apegos, mas a alegria era maior. Se pusesse na balança assim, né? Que é cumprimento, sabe? Você cumpriu com o que foi colocado para você fazer, né? A sensação de dever cumprido é muito boa, né? E aí, hoje, então, assim, desde o início, na verdade, né, mesmo hoje sendo só associação, eu vejo que a Bloom, ela não é só para levantar recursos, não é esse o propósito. Por isso que é algo tão diferente, porque todo mundo fica assim, nossa, mas eu não entendo. Né? Tem muita gente que ainda não entende. Mas a Bloom é isso, é o universo feminino, é o florescer na vida da mulher, sabe? Então, não é só sobre falar sobre projeto social, mas é tudo aquilo que envolve o universo feminino. Então acaba que uma coisa está ligada à outra. A moda, coisas de casa, que é o que eu tento fazer, né, nas redes sociais. Confesso que não tô bem confissão. Assim. Porque é outra briga que eu tenho com Deus, gente. Mas tudo bem. É porque não é fácil também, né, gente? Não. Essa questão. Ainda mais quando você não é vontade própria, né? Vamos falar assim, né? Quando você gostaria de... E eu vejo que o Senhor sabe exatamente o que Ele faz, né? E eu... Ao mesmo tempo que eu brinco tudo, mas eu entendo por que o Senhor me escolheu. Que eu não quero, sabe, estar no palanque, sabe? Assim, eu não quero estar nos holofotes. Não é esse o desejo do meu coração. Eu quero que Ele apareça e que eu diminua, que é assim que deve ser. E aí é a hora que eu entro em conflito, porque Ele quer me usar também para aparecer, para que Ele apareça, lógico, através de você. Exatamente. Só que aí eu fico, não precisa precisa expor mesmo, precisa mostrar, então... Mas eu tento. Não, e tá indo bem, pô, tá indo bem, você leva jeito. Apesar da timidez, às vezes, mas é Deus nos usando, Deus nos tratando da forma que Ele quer. Né? Exatamente. Ele vai nos tratando. Então, como que a Bloom sobrevive hoje? Através dos mantenedores, né? Isso. Então, hoje não tem mais esse capital que vem da loja. Não tem renda mensal, né? Na verdade, assim, vou explicar um pouco melhor para vocês, né? Para ficar mais fácil de entender. Por favor. A Bloom começou com a venda também de um livrinho de devocionais, né? Que é um manancial. E aí deu super certo, então todo ano a gente tem o lançamento do manancial do próximo ano. Então esses mananciais, eles também é uma fonte de renda hoje para a associação, porque através da venda desse produto também entra para dentro da associação. Outra fonte de renda é eventos, como o bazar, né, que nós fazemos. Então faz o bazar, gera ali aquele movimento, a gente faz aquela venda grande e gera um valor, né? E esse valor a gente consegue também realizar o que precisa. E tem também essa sala, né? Que, como eu falei para vocês, ela é dedicada à Bloom, ela é da Bloom, apesar de estar no nosso nome, mas ela é da Bloom. Então, o que gera aqui dentro é para a Bloom. Então, eu já tive uma inquilina aqui, então o aluguel era todo para a associação. Agora nós vamos ter novamente outro inquilino, que também vai reverter o valor, né, do aluguel para a associação. E aí, além dessas que são fixas, vamos colocar assim,
são os mantenedores, apoiadores, pessoas que querem contribuir e às vezes não sabe como e vê, né, na Bloom a oportunidade de fazer isso e sente a confiança no trabalho que está sendo feito. Então destina ali o seu recurso, né, para que esse valor chegue em missões. Então a Bloom é assim. A Bloom é essa ligação, né, da pessoa que quer ajudar com aquelas que precisam ser ajudadas. Exatamente. Então, procurar a Bloom, ela faz a ponte, né? Eu falo que é a ponte entre um e o outro. Porque eu mesmo já passei por isso, antes de eu ter a Bloom. Eu sempre ficava assim, eu queria ajudar, mas eu tinha muito medo, sabe? De não chegar o dinheiro no lugar certo. Porque, infelizmente, né, gente, tem muita coisa que a gente vê por aí feia. E como? Né? Então, assim, eu ficava com muito medo de não chegar o recurso no local certo, sabe? Desviar, não ser usado para aquilo que realmente deveria. E aí eu acabava deixando de ajudar, muitas vezes, entendeu? Ou fazia dentro das minhas limitações, daquilo que eu realmente confiava. Entendi. E a Bloom, então, veio para isso. Então, por isso que eu tento fazer tudo assim, muito às claras. A Bloom realmente presta muitos relatórios, né? Muito detalhados, para que a pessoa tenha realmente a confiança, né? Eu faço questão de, sabe, como presidente da associação, né, hoje, de deixar isso tudo muito, muito claro, assim, não tem nada a esconder, não tem que ter é muito transparente. Exatamente. Né? Então, qualquer um hoje que quiser saber, não, mas foi para onde o recurso, quanto foi, a gente fala abertamente, não tem segredo, até porque é uma associação né, que é para isso, não é uma empresa fechada, sabe? E aí, como é que funciona para vocês, assim, esse processo de seleção de quem eu vou ajudar? Porque, como você falou, teve projeto no Paquistão, na Índia. Hoje, a Bloom me abraçou muito e participa muito ativamente no Projeto C, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Mas como que é esse processo de escolha? Onde eu vou ajudar? Tem tanta coisa, tanto projeto que existe, né? Como que vocês fazem essa filtragem? Sim, para mim, a filtragem começa vindo em respostas de oração. Então, em primeiro lugar, é Deus confirmando. Né? E até então o Senhor colocou nas minhas mãos o Projeto Ser. E tanto é que na época da loja tinha sim, né, vários outros projetos que a Bloom me apoiou e ajudou, com a associação também, mas aquele auxílio, aquele compromisso mensal e diário é com o Projeto Ser, porque é direcionamento do Senhor. Aí pode ser questionado, mas por que o Projeto Ser? Aí a gente vai ter que esperar chegar lá no céu para Deus te falar e mostrar para nós. Deus mostrar para nós, gente, porque assim, são mistérios do Senhor, né? Ele colocou esse chamado no meu coração e é um chamado muito forte que a cada dia se confirma de várias formas. Eu posso até contar? Claro, por favor. Em 2019 eu fui para lá e aí quando eu fui para lá foi assim um choque para mim, porque a família Varão, eles têm uma característica muito bonita e muito admirável, né? Eles são missionários, eles vivem de missões, então eles vivem da dependência do Senhor e de ajuda das pessoas. Sim. E eles nunca me pediram nada, sabe? Nunca ligaram para pedir nada, nem para mim, nem para Bloom. E eles nunca me relataram as dificuldades financeiras, né? Então, assim, quando eu cheguei em 2019, foi um baque tão grande, porque em primeiro lugar eu olhei e falei, caraca, parecia ser tão pouco. E olha o tanto que foi feito aqui. Às vezes a nossa noção, né? Como você falou, às vezes você tinha noção de que, poxa, eu tô fazendo muito pouco. É muito pouco, dá pra nossa, isso aqui não, né? Imaginava lá 200 crianças, nunca que isso aqui vai dar para 200 crianças, para alimentar 200 crianças, e dava. Entendeu? E dava, o Senhor fazia, dava. E aí também eles me mostraram, né, a história do Projeto Ser, como que estava. Em 2017, o Projeto Ser estava parado. E foi quando o Senhor levantou a Bloom. Entendeu? E aí foi na mesma época, sem eu saber e sem a Leila saber. E aí a gente começou a enviar o recurso para lá sem ter noção disso. E eu fui saber disso em 2019, quando eu estive lá. Então eu falei, nossa, mais uma confirmação. Aí, além disso, né, na hora que eu estava lá também, teve um episódio com o Sigo, que é um rapaz que estuda no projeto, que hoje não estuda mais, né? A pessoa acha que ele é um... Acha que nunca cresceu, né? É coisa de mãe. O filho nunca cresce. Eu consigo. O Sigo hoje é um homem, gente, já não é mais um menino. Mas o Sigo era uma criança do Projeto Ser, hoje é professor lá de futebol. E ele me chamou e me agradeceu. Ele falou, Tia Paula, eu quero te agradecer porque eu sou o fruto disso aqui.
E o Senhor usou a vida do Sigo naquele momento, para me falar, é isso que eu quero de você mesmo. Que essa altura foi 2019, né? Já tinha 2 Já em anos que vocês 2019, vinham exatamente. ajudando o E projeto. eu não sabia da história do Sigo. Eu fui saber lá também. E aí ele na minha frente falar, sabe, eu sou fruto disso aqui. E assim, as palavras que ele usou, eu sei que não foi dele, foi do Senhor. E o Senhor me trouxe também Isaías, né? Que fala sobre o deserto florescerá. E aí o dia que eu chegar, eu falei, E tudo assim muito relacionado, né? Porque para quem teve a experiência, né, de estar lá, né? o tipo de solo que eles têm, É né? deserto. E aí, eu tô arrepiando aqui, porque as coisas de Deus são muito perfeitas, São. sabe? Você já E tinha escolhido o versículo da Bloom há muito tempo, né? Tem tudo a ver. E tudo assim, fecha, se encaixa. Que as coisas de Deus são perfeitas, gente. São demais, demais. Não tem como ficar assim, um ponto de interrogação, uma vírgula, não, porque é tudo muito perfeito, sabe? É tudo redondinho quando é do Senhor. E foi isso que aconteceu. E aí agora, né? Aí voltei de viagem, encantada, né? Assim, daquele jeito que você, né? Sabe? Sim, eu entendo. Tive o privilégio de estar com eles lá agora, né? Com a Bloom, mês passado. E, enfim, é uma experiência assim, indescritível, né? Só acho que quem vive para conseguir, não dá para expressar. Então, só quem vai para entender o que a gente fala aqui. Mas 2020 era para a gente ter voltado com a equipe, e aí veio a pandemia, e veio aquela frustração, né? Mas como assim? Tantos sonhos, tudo planejado, sabe? Tudo organizado. Começa a se questionar. E o Senhor tem o tempo certo para tudo, né? E aí nós fomos agora, em 2022. E aí quando eu cheguei lá, que eu olho, tem um jardim no Projeto Ser. Gente, que uma americana fez, né, missionária, que foi para lá, ficou lá uns dias antes da gente chegar. E aí quando eu tô lá andando no jardim, dá até vontade de chorar. Mas o que o Senhor me coloca na minha frente? Uma rosa florescendo. E florescendo aonde? No deserto. No deserto. Ali na terra seca, no Projeto Ser. Então o Senhor faz florescer aonde Ele quer. Sabe, não importa se o terreno, na nossa visão, né, é seco, é árido, não tem nada, mas é Ele quem faz. E uma coisa interessante é que além desse jardinzinho, né, que foi o primeiro que foi feito ali, outras pessoas ali dentro da base, né, do projeto onde moram missionários ali, começou essa cultura deles de florescer, de colocar jardim. Então, assim, é muito lindo de ver isso tudo, sabe? Ver as crianças ali dentro. Né? Hoje o projeto já tem mais de 300 crianças frequentando diariamente aquele projeto e estão recebendo do Senhor, recebendo comida, que é algo que para elas não têm. Então vamos falar um pouquinho o que é o Projeto Ser. O que é o projeto? É uma escola? Não é uma escola? O que as crianças fazem ali? Elas moram ali? Elas não moram? Conta para o pessoal que está acompanhando. O Projeto Ser, ele começou como um projeto social, né? Não era escola, então tinha só aulinha de alfabetização, futebol, balé, e era só isso. Só que aí começou indo, expandindo, né, com a parceria com a Bloom, e aí começou a ter a escola. Então o Projeto Ser passou a ser uma escola anexa à escola do bairro. E aí essa conexão fazia com que as crianças eram matriculadas nessa escola do bairro e elas iam frequentar o Projeto Ser para estudar. E aí lá também tem, né, uma questão que todas as crianças elas pagam para estudar, né? Não é de graça, né? Elas pagam e para estudar de uma forma assim que você viu. Sim. E no Projeto Ser não é essa a realidade, né? Graças a Deus por isso. Então todo mundo quer estudar lá. E aí, então hoje o projeto funciona no período da manhã como escola, do pré, né, a iniciação, até a 5ª classe. Agora, em setembro, começa o ano letivo lá. E aí nós já vamos conseguir ter a 6ª classe. E a gente conseguiu construir mais salas. Então, aumentou mais uma classe e a intenção é chegar até o 3º ano. Do ensino médio. Isso. E aí, no período da tarde, funciona a parte social do projeto, que aí tem aula de futebol, tem o artesanato, agora vai introduzir a computação, né? Então, aí a escola bíblica também funciona no período da tarde. E a dança e teatro também vai
introduzir agora. E o que é interessante é que muitas vezes a gente pensa, a gente não consegue imaginar a realidade deles lá, que às vezes a gente pensa com a realidade nossa aqui. É daquilo que a gente conhece, né? Isso, e porque lá eles falta muita oportunidade de trabalho, né? Justamente Sim. pelas pessoas eles não têm esse hábito, né? Essa cultura de saber, eles vivem num mundo ali que eles não conhecem outras possibilidades, né? Então o projeto está levando para eles essa possibilidade Conhecer. de rendimento, e uma coisa muito legal que o projeto sempre, que a Poli e o Alessandro, né, que é o esposo dela, sempre falam sobre ser um projeto transformacional, né? Um projeto que gera mudança. Exatamente. Né? Não é só aquela questão de você ir lá e dar, E receber, né, um alimento e ir embora. Né? Não que isso não seja importante, sim, mas a nossa intenção é que com o projeto Ser seja algo a longo prazo, sabe? Que vai realmente transformar a vida daquela criança, e não só da criança, porque a gente transforma a vida de uma família inteira e de uma comunidade, e aí você vai indo, entendeu? Vai expandindo. Então eu acredito muito, né, que a educação ela transforma muito, porque ela abre os horizontes, abre tudo na vida de uma pessoa. Né? E eles não têm acesso a isso. Então é muito comum você pegar um adolescente de 14 anos que não sabe o que é preto, o que é branco, o que é vermelho, o que é rosa, não sabe diferenciar cores, que não sabe fazer uma conta de 20 mais 30, sabe? Isso é muito comum ali, porque eles não têm oportunidade, é diferente de muitos lugares, né? Porque lá não tem assistência do governo, né? Os idosos não têm aposentadoria. Então, assim, é zero, não tem acesso a informações. E o projeto Ser, ele está ajudando nessa transformação. Então, se eu pego uma criança do projeto que recém entrou e pergunto para ele qual que é o seu maior sonho, eles não sabem responder. Eles ficam rindo, olham, não sabem nem o que é sonho. O que você quer ser quando você crescer? Então, ele não sabe te responder. Por quê? Porque ele não tem noção do que você está falando, entendeu? Agora, você pega uma criança que já está ali há mais tempo e você faz a mesma pergunta. Já ouvi de crianças ali querendo ser médicas, hein? Querendo ser médicas, médico, professor, policial. Eles espelham, né, em quem... Eles se identificam, especialmente no tempo que a gente estava ali com eles também, né? Eles vão se identificando, que eles vão vendo, né? Igual o doutolo, que é o médico, né? Eles chamam de doutolo. Então, eles viram o médico ali, eles viram que existe essa profissão, que existe um cuidado, que aquela profissão, ela vai ajudar as pessoas. Então, já muda a visão deles. Espera aí, até ontem eu nem sabia que tinha médico. Agora eu já sei que existe isso. Então, vai mudando, né? A percepção, assim, de vida mesmo. Com certeza. E, Poli, quando o pessoal que está acompanhando, viu muitos vídeos lá, viu pessoas idosas. O que tem essa ligação dos idosos com o Projeto Ser, com o Jocum? Explica pra gente ali, por favor. Primeiro, o Projeto Ser é um projeto dentro da Jocum, né? Jocum é os Jovens com uma Missão, né? Isso é uma organização, né? De missionários que tem no mundo inteiro já há muitos anos, e eles estão lá em Angola já tem mais de 20 anos. E aí dentro da base da Jocum é onde está o Projeto Ser. E aí, além do Projeto Ser, tem o projeto que se chama Misericórdia, que é onde recebe os idosos. São projetos diferentes, São né? projetos diferentes. Ser, Projeto Misericórdia. Isso, mas ambos estão dentro da Jocum. Okay. Só que o projeto que é apoiado, não só financeiramente, mas também toda na parte de cuidados, administração, tudo isso, é o Projeto Ser pela Blume, né? O Projeto Misericórdia, agora que a gente está começando a conseguir mantenedores, porque tudo também depende de renda. Não adianta a gente falar, mas por que não ajuda? Por que também não cuida? Mas se a gente não tem renda suficiente, não tem dinheiro... A vontade é grande. A gente quer abraçar o mundo, mas a gente também tem que ser realista e pé no chão e saber até onde a gente pode ir, né? Sim. Então agora, graças à nossa viagem, né? Graças ao Senhor, o Senhor tem colocado assim, um amor muito grande em toda essa equipa maravilhosa que foi com a gente. A gente foi muito. Então daí está surgindo mantenedores para o Projeto Misericórdia, que funciona uma vez na semana com os idosos. Entendi. E é algo assim de cortar o coração. Não tem como, cara, não tem como, gente, você ir lá e ver e não se emocionar. Não tem como, não é? Mas já tá aqui chorando. Porque é muito importante você ver assim... Um jovem, um idoso demais, tem um senhor lá de 106 anos, né? Trabalhando, porque se ele não trabalhar, ele não vai comer. E aí você pergunta, quantos filhos o senhor tem? Eu tive 7, mas cadê seus filhos? Morreram.
entendeu? Então eles não têm quem cuida, não tem auxílio do governo, não tem nada. Não tem aposentadoria, gente, não tem aposentadoria. Não tem ajuda. Então eles precisam ir para como que Pra chama? lavra, né? Lavra, para poder ter um sustento, né? Então E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque ele não tem saúde para ele trabalhar, e aí não tem, se ele não trabalha, não tem dinheiro para comer, não vai ficar saudável. Então, assim, foi muito impactante pra gente, porque dessa vez foi uma nutricionista, né, na nossa equipe, médico, e eles fizeram a avaliação de todos os idosos que estavam ali no projeto, e assim, doeu muito saber que todos estão em desnutrição. E isso dói muito o coração da gente, porque você chega na sua casa, você abre a geladeira, você tem que comer. Às vezes a gente reclama, fala que não tem, mas tem. Que seja um ovo com arroz, você tem. Eles não têm nem isso. Muitos comem naquele dia, você viu lá. Né? Quando, né? Eles comem, tem um dia na semana que eles vão até o projeto, né? Que é quando eles recebem a comida. Alimentação. Isso. E no projeto C é a mesma coisa. Nós nos deparamos com uma criança lá que estava com muita dor na barriga, mas eles não são de reclamar, você viu, né? Assim, não são de ficar falando, são sempre muito alegres, né? E aí o médico foi perguntando, descobriu que ela estava 2 dias sem comer. Por isso que ela estava com fome. Porque o projeto estava de férias, né? Então, quando o projeto está em aula, então eles recebem todos os dias a papa. Por exemplo, fim de semana, não tem aula. Não come. Então, é a única refeição do dia, né? Da maioria daquelas crianças. Sim. Então, e aí a gente então vai caminhando para a gente entender, como a gente falou disso aqui. Nós falamos aqui de pessoas que mantêm, né? Que ajudam a manter a Bloom. Não manter a Bloom, né? Através da Bloom, manter projetos sociais, isso, né? E a gente tem falado nas redes sociais aqui sobre apadrinhamento. Sim. O que é esse apadrinhamento? Pô, explica para nós como funciona. O sistema de apadrinhamento é para a pessoa que quer abençoar uma vida de uma criança ou de um jovem, né? Ela consegue através desse sistema, onde ela vai ter um compromisso mensal e ela vai estar ali ajudando aquela criança a receber educação, alimentação. Então a gente pega todas as despesas que tem hoje no projeto e quando a gente soma tudo e divide pelo número de crianças, é um valor que a gente conseguiu chegar, né? E é um valor que eu vejo assim, que é muito acessível para muitas realidades, né, que a gente conhece. É claro que tem aqueles que realmente não conseguem ajudar, tudo, mas tem aqueles que conseguem. Sim. E é R$80 por mês. Como? Repete pra gente, vocês estão entendendo isso? É muito baixo. R$80 por mês, a gente consegue custear uma criança lá, né? Em termos de alimentação e educação. E educação. Essa criança vai receber comida todo dia e vai ter acesso à escola. Isso já na nova versão, né? Vamos falar uma assim, alimentação reforçada. Isso. Depois da viagem, né? Foi aquele baque, porque você olha, você nem imagina, né? Como que tá a saúde daquela criança. Lógico que você pensa pela realidade que ela vive, mas aí quando você vê com os seus olhos, entendeu? A nutricionista com a fita, nossa, é de doer, porque a maioria estão desnutridas. De novo vou chorar. Vocês estão chorando aqui, gente, parecendo. Ai, mas é difícil falar de algo assim, não se emocionar quando você entende, né? O amor de Deus, o cuidado, o amor pelo próximo, não tem como você não sofrer pelo outro, né? Eu não consigo ver algo tão dolorido e não sofrer com aquilo. Então a ideia do apadrinhamento é a gente tem um custo mensal para sustentar o Projeto Ser. Sim. E a ideia é que quanto mais pessoas se juntem, cada pessoa apadrinhando, a gente consegue, né, diluir esse gasto, né, esse custo. Porque depois que a gente voltou da viagem, esse custo ele dobrou o valor. E por que dobrou? Porque a gente viu as necessidades que são ainda maiores do que era imaginado. Então, até aqui a gente foi investindo muito na questão de estrutura do projeto, para poder receber essas crianças, porque senão não tinha nem onde pôr elas, né? Então, a gente construiu salas, fez banheiro, bebedouro, cozinha. Ainda não é o suficiente, porque a gente quer chegar até o 3º ano, que é algo também que eu acho que seria interessante falar, pode? Claro. Porque as crianças, pra vocês entenderem, elas vão no projeto e estudam até a 6ª classe, que é o que vai acontecer agora. Depois que acabou a 6ª classe, elas têm que sair e procurar a escola para estudar, para dar continuidade. Muitas param aí de estudar. Por quê? Porque no bairro só tem o Projeto Ser e uma escola, que não tem até o 3º ano para todo mundo. E pensa na quantidade de crianças. É muita criança.
Então eles têm que ir para a cidade para estudar. E aí essa cidade é longe, você viu. Então eles têm que pegar, né, um meio de transporte, então tem custo. E a escola, como eu falei para vocês, não é de graça. Então elas também têm que pagar para estudar. Sim. E aí vai sair em torno de R$ 200 por mês para essa criança dar continuidade. Só para o estudo, né? Só para o estudo, fora alimentação. Então elas param de estudar, porque aí chega numa idade que já consegue trabalhar. Então entre trabalhar e ter comida na mesa, né? E estudar, eles preferem, né, a lei da questão da necessidade, entendeu? E a gente tendo mais salas dentro do Projeto Ser, a gente muda isso. Que aí o menino sai dali, a menina, né, a criança sai dali já direto para a faculdade. Então é essa, o desejo do meu coração é esse, sabe? Que aqueles meninos, aquelas meninas saiam dali direto para a faculdade, que a gente consiga padrinhos também para custear a faculdade deles. Gente, eu já amava esse projeto. Agora que eu soube que vai a ideia ir até o 3º ano, a gente fala assim. Então, por isso do apadrinhamento, que eu venho falando, né, da importância do apadrinhamento, porque as coisas que vão entrando extras dentro da associação vai nos ajudar para a ampliação do projeto. Então, hoje a realidade, até há uns meses atrás, era assim: entrou o dinheiro do manancial, a gente tinha que pegar daí para pagar o lanche, que eu não tinha, eu ia tirar da onde? Sendo que a ideia original é que esse recurso fosse para infraestrutura, né? É para melhorias, né? E também para outros projetos que possa vir, como você falou, né? Tem projetos no Brasil, tem projetos em outros lugares que também precisam de ajuda. Mas a gente só consegue ajudar de acordo com aquilo que a gente consegue fazer com o recurso que entra. Daí a importância dos mantenedores, dos apadrinhamentos, né? Igual bazar, mesma coisa. Faz bazar para construir sala, mas acaba que... se faltar o recurso, tem que tirar do dinheiro. Eu não vou deixar. Eu falo para os meus filhos. Como você vai falar para o seu filho, se você que está nos assistindo tem filho em casa, você vai falar, não, hoje você não vai comer. Não tem como, gente, não tem como, eu não consigo, sabe? Na pandemia foi assim, um sofrimento, porque as escolas lá fecharam também, essas crianças na rua passando fome, e a gente não tinha o que fazer. Então o que a gente começou a fazer? Fazer as papas, e eles iam lá buscar a papa para pelo menos a comida eles terem. E o recurso veio da onde? De Deus. Deus proveu, né? Deus proveu, porque não sei nem explicar. E assim, as pessoas também confundem muito, né? A questão minha, do meu esposo, da nossa vida particular. Nós também contribuímos, e muito, sabe? Eu era a cliente mais fiel, eu acho, da Bloom, sabe? Eu sempre comprei na Bloom, e olha que eu fazia as compras, né? Eu poderia comprar só no atacado para mim, mas não, eu comprava também da Bloom, presenteava presentes, comprando na loja, sabe? Para poder ajudar também. Então, assim, a gente contribui todos os meses, sabe? É fiel, e o senhor sabe disso. Só que não é o suficiente, né? E aí, você trata disso, né? Então, assim, a intenção é que outras pessoas também contribuam para que elas também entendam que elas estão fazendo a diferença na vida do próximo. E a gente precisa entender também que quando você está dando o seu recurso, não é essa pessoa que vai ser abençoada. É quem está dando também, gente. Isso é muito gratificante, né? Sim. Você poder... não espere ter muito para ajudar. E eu penso muito na lei da semeadura, sabe, Sil? A gente planta... A gente colhe que planta, né? E vai um ciclo. Então, assim, hoje eu vejo assim, o quanto o Senhor tem nos honrado, nos abençoado, entendeu? Mas não que a gente faça esperando algo em troca. Não é uma barganha, não é. Mas eu vejo assim que o Senhor vai abençoando, pode não ser na área financeira, mas Ele vai abençoar em outras áreas, né? Sim. E tem muitos que às vezes tem tanto e não faz nada, outros que também tem pouco e aí que não faz também, sabe? Ou pessoas que esperam só ter muito, né? Não, quando eu tiver, eu vou fazer. E não é sobre valor, sabe? Assim, só valor que eu falo assim, precisa de R$1.000. Não, gente, a gente tá falando de R$80. E vamos falar das outras possibilidades também? E aí tem como desmembrar também, né? Eu não tenho condições de ajudar, né, integral com os R$80, mas você pode ajudar com a parte nutricional de uma criança, que é R$30 por mês, né? Hoje, me fala. Onde você existe, vai, né? Você vai, um café que você vai tomar à tarde, um lanche, entendeu? Com R$30. Não faz. E lá você mantém uma criança com alimentação por um mês.
E na parte educacional é R$ 50 por mês. Então, também existe essa possibilidade, né, para aqueles que realmente não conseguem contribuir com o valor integral. Então, deixa eu repetir aqui para vocês, ó. Com R$ 80, você apadrinha uma criança integralmente, com alimentação e estudo. Com R$ 50, você apadrinha na parte de educação. Acertei? Isso. Acertei. E com R$ 30, você ajuda na parte de alimentação, a parte nutricional de uma criança. Então, não precisamos falar, né, que a gente precisa de muito dinheiro para poder ajudar, porque, né, se cada um fizer um pouquinho, né, pô, se cada um fizer, se a gente juntar forças, a gente pode realmente mudar a realidade, não só daquele lugar, né, a gente começa ali pequeno e depois a gente vai expandindo. E aqui embaixo eu vou deixar, então, né, os contatos da Bloom, né, como você puder ajudar, para você poder fazer a sua contribuição. E um dos problemas que a gente vê também é que às vezes o pessoal começa, mas não dá continuidade. Exatamente. A gente precisa de Por isso pessoas... a importância, né, do compromisso, da fidelidade da pessoa que ela está fazendo um compromisso, não é só, né, com a Bloom, não, gente. Você está fazendo um compromisso primeiro com o Senhor, porque esse projeto é do Senhor, né, o projeto Ser como a Bloom, e também você está assumindo um compromisso com uma vida, com uma criança. Então a gente tem, né, todo não é um contrato assim, né, que parece ser muito formal, mas a gente tem um documento na qual a gente explica isso para a pessoa e pede para que, se ela for deixar de contribuir, para ela nos avisar com pelo menos um mês de antecedência, por uma questão de compromisso com aquela criança, com aquela vida. Sim. Então, para vocês entenderem de forma resumida, o que entrar extra de bazar, de venda de manancial ou de doações pontuais, sabe, vai ser para nos ajudar a aumentar aquele projeto, a melhorar o projeto, para a gente receber mais e mais crianças. E aquilo que entrar como apadrinhamento vai ser realmente para ajudar nas despesas fixas que o projeto tem, porque ele tem um orçamento fixo mensal, que é as despesas. Então, para isso vem o apadrinhamento. E aí você pode contribuir através da Associação Bloom, é só chamar, falar com a gente, que a gente está aqui para facilitar para você. E eu vou deixar aqui embaixo, gente, todos os contatos da Bloom para você poder acompanhar o trabalho que eles têm feito. Se você ainda também não está inscrito neste canal, por favor, se inscreva para você acompanhar tudo que a gente conversar por aqui. Vou entrevistar algumas pessoas que viajaram conosco para saber deles a percepção, né, os sentimentos, né, como que a gente pode realmente fazer a diferença onde nós estivermos. Polly, obrigada, viu, por ter nos recebido, por nos acolher. E nós, inclusive, estamos no espaço da Bloom, né, que sempre nos acolhe aqui de braços abertos. E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Estamos aí. Obrigada, viu, Polly? Gente, um beijo pra vocês, até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.